Boa noite, pessoal de Rondônia, boa noite, pessoal do MDO, tudo bem? Essa aqui é uma palavra especial para vocês, né? Eu sei que talvez antes da palavra vocês tenham um período de louvor, depois da palavra, mas eu quero iniciar essa noite desejando Deus abençoe a cada um de vocês, e quero começar essa palavra, esse momento de bate-papo, de estudo, orando. Vamos orar. Vamos ter uma palavrinha de oração. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela Tua palavra. Queremos que cada pessoa que esteja estudando a palavra essa noite possa ser atingida pela Tua graça e Tua misericórdia, e que nós possamos não só estudar a Tua palavra, mas caminharmos firmes na verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Tudo bem? Então, vamos começar. Vocês podem ver, estou aqui na minha casa de madeirinha. Estou aqui no quintal. Aqui um pouco escurece, mas eu quero trazer uma palavrinha. Eu quero meditar na palavra. Acho que cada um de vocês deve ter uma palavra, uma Bíblia, né? Talvez Bíblia de celular, alguns Bíblias de papel. Eu vou dar uma palavra a respeito, então, como é um bate-papo, a gente vai falar sobre várias coisas, né? Eu vou dar uma palavra a respeito dessa questão de ter celular na igreja, como Bíblia, né? Eu, pessoalmente, não recomendaria ninguém a ter. Por quê? Porque quando você pega uma Bíblia de papel, que nem essa aqui, ó, uma Bíblia dessa aqui, e ela é de papel, eu posso sublinhar passagens que Deus fala comigo no meu meditar ou mesmo no culto, e sublinhar e colocar entre parênteses algumas coisas dessa passagem. E cada vez que eu abrir a Bíblia de novo e ver aquilo sublinhado, isso vai me fazer lembrar do que Deus havia me falado. Por isso, aí a PUP, né? Se vocês já não deram a Bíblia ainda para a neta de vocês, eu sugiro que deem uma Bíblia de papel, para que ela possa ler na Bíblia e escrever na Bíblia, tá? Bíblia em celular é só para últimos casos. Você vai no congresso, tá? Mas o ideal é cada um ter sua Bíblia de papel para poder sublinhar. Quem não sublinha, tudo bem. Eu não sublinho, então. Mas a Bíblia é para ser analisada, para ser riscada, para ser, né? Porque isso aqui é papel. Uma hora deteriora. Mas o que você estudar aqui vai ser colocado aqui. E quando você põe no celular, se você desliga o celular, você quer voltar lá, você nem lembra qual que é a passagem que foi colocada. Tá bom? Fica aí a minha dica para vocês. Ótimo. Ok. Queria falar para vocês dessa noite sobre a necessidade. Tem várias palavras que eu quero dar essa noite. A primeira palavra que eu quero falar essa noite é sobre a necessidade de examinar as Escrituras. Examinar. Eu quero ler um trecho. Abra a sua Bíblia. Vamos ver. Atos. Vamos ver Atos. Um trecho muito interessante de Atos. Só um pouquinho. Atos 17, versículo 10. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Atos 17, versículo 10. Eu vou ler aqui, claro. Você pode acompanhar. Tem várias versões aí, mas todas querem dizer a mesma coisa. O texto diz assim: E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Aproveita, Valdir, pega a caneta e sublinha esses versículos, esse grupo de versículos, tá?
Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia era um lugar, né? Esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Tessalônica era outro lugar. Pois receberam a palavra com toda a avidez, ou seja, com toda a atenção necessária, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Bom, deixa eu falar só para você o seguinte, sobre esse texto aqui. Esse texto é famosíssimo, né, dos bereanos, né? Ele nos mostra alguma coisa interessante. Que os bereanos, eles receberam a palavra, coisas que estavam sendo pregadas, estavam sendo faladas, e eles foram examinar nas escrituras, na própria Bíblia mesmo. Na Bíblia da época, não tinha Bíblia na época, mas eles tinham os rolos, eles tinham os pergaminhos. E eles foram examinar, será que é isso mesmo? Tava lá, ia lá, olhava, e as pessoas se convertiam, e as pessoas viam que era a pregação. Então, hoje em dia, costuma-se dizer que um crente que busca examinar as escrituras é um crente bereano. Olha só, tem os de Tessalônica, mas diz a Bíblia que eles eram mais nobres dos Tessalônica porque eles buscavam, examinavam todos os dias, para ver as coisas como eram, se era assim mesmo. E aí você vê o seguinte, nós temos uma carta de Paulo a Tessalônica, mas não temos uma carta de Paulo aos bereanos. Sabe por que não tem os bereanos? Porque os bereanos não deram trabalho. Quase todas as cartas que Paulo faz, menos as pastorais, né, que é Timóteo e Tito e Filemon, vamos dizer assim, quase todas as cartas que tem ali são cartas para corrigir ou para tratar um problema na igreja. Quando você vai em 1 Coríntios, falando do dons, não sei o quê, não, isso é porque eles estavam usando errado os dons. E Paulo teve que escrever a 1ª, 2ª e a 3ª Coríntios, só que nós não temos uma das cartas, né? Sumiu. E como eu sei disso? Porque está lá na própria Bíblia. Já em cartas vos escrevi, Paulo falando em Coríntios, né? 1 Coríntios. Então, se ele já tinha escrito em carta, e essa carta sumiu. Agora, olha só. O que acontece? Acontece que nós temos que começar a estudar a palavra, examinar as coisas, porque as pessoas pensam que é só subir no púlpito e deixar que o Espírito Santo... Não. O Espírito Santo usa também quem sabe. O Espírito Santo, eu sempre digo assim, ó, se você sabe isso aqui da palavra, o Espírito Santo vai usar isso aqui, ó, daqui até aqui. Mas se você sabe isso aqui, ele vai usar isso aqui. Nunca vi na minha vida, e você nunca vai ver também, uma história de alguém assim, eu oro, e o Espírito Santo vem e enche a minha cabeça de versículo, de conhecimento. Não. Nunca vi uma pessoa que ela não estuda a Bíblia, que vem cair. Hoje em dia a gente entende algumas passagens da Bíblia, muitas, só porque tem gente que estuda a Bíblia. Qual que é um exemplo prático? Eu quero que você abra a Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Abre sua Bíblia. Apocalipse 3, versículo 14. Abriu aí, Valdir? Pegou a caneta? Pega a caneta. Veja o seguinte. Hoje você tem várias ciências, arqueologia, história, né, teologia, que ajudam você a entender melhor. Somente com
o passar do tempo é que as pessoas começaram a entender o sentido de alguns versículos. Por quê? Porque eles são escritos num momento da história, você não estava lá naquele momento. E às vezes é fácil de entender, mas às vezes não é fácil de entender. Então, ou nomes e significados são diferentes dos nomes e significados de hoje. Quer ver esse texto que diz assim? Olha só o versículo. Ao anjo em Laodiceia, da igreja em Laodiceia, escreva: essas coisas diz o Amém, testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Olha, Jesus está falando, quem dera, hein, se você fosse frio. Jesus desejando que a pessoa fosse frio, né? Ou quente. Nossa, Jesus desejando isso. Como é que você entende essa palavra? Como é que você entende essa palavra? Quem dera se fosse frio ou quente. Então, deixa eu dizer uma coisa bem rapidinho para vocês. Jesus está falando com uma igreja em determinada região. Essa igreja de Laodiceia ficava em determinada região e ao norte ficava Herápolis e ao sul ficava Colossos. Acho que é isso. Agora, não sei se eu troquei, mas é por aí. Herápolis e Colossos. E no meio, Laodiceia. Então você vê o seguinte. Colossos era conhecido como um lugar que tinha águas termais, aliás, águas cristalinas, frescas, onde as pessoas paravam com seus camelos para encher os seus cântaros, né, os vasinhos, as cantis, né? As pessoas paravam ali para encher os seus cântaros e tomar banho, refrescar-se. Então você tem essa Colossos aqui. Logo mais adiante tem Laodiceia, que é a igreja, né? A cidade de Laodiceia, onde fica a igreja, Laodiceia. E à frente você tem Herápolis. E Herápolis era conhecida por um lugar que tinha águas termais. Eu nunca fui numa águas termais, mas eu sei como é que é, porque já vi vários lugares aqui no Brasil tem. São aquelas águas que saem quente, bem quente lá do fundo. E aí as pessoas vão para lá, não para tomar banho só no inverno, mas o ideal é ir lá porque a água quente e a lama se tornam medicinais, se tornam cura para o corpo. Artrite, artrose, vários problemas, reumatismo, vários problemas são curados com argila e água quente. As pessoas ficam horas nessas águas termais. Então você tem que imaginar o quadro inteiro. Jesus está falando, a igreja de Laodiceia, que está num determinado ponto. E ao sul você tem Colossos, uma cidade que tem águas transparentes, águas frias, que matam a sede. E ao norte você tem Herápolis, um lugar onde tem água quente que cura, com lama aqui, né? E aí nesse contexto, agora você está nesse contexto, Jesus fala, eu vou transliterar, ou seja, eu vou tentar dizer nas minhas palavras o que Jesus estava dizendo para a igreja de Laodiceia. Como vocês não têm nem a propriedade de matar a sede dos cansados, nem a propriedade de curar aqueles que chegam até vocês, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Quem dera fosse frio, que nem Colossos, ou quente, que nem Herápolis. Tá entendendo? Tá entendendo? Como que... Daí, puxa, mas eu não tinha percebido isso. Nem eu tinha percebido isso. Eu fui perceber isso muitos anos depois. Na realidade, eu acho que eu fui conhecer essa visão teológica desse versículo, isso lá em 2004. 2004, faz muito tempo. Então, quero dizer para você, conhecimento adquirido a gente nunca perde, mas a gente tem que estudar.
tem que ler alguma coisa, tem que se disciplinar para ler, disciplinar para assistir. E não é só assistir esses pregadores, séries catológicas que você depois acaba nem sabendo. É assistir pregadores, às vezes até um pouquinho chato, mas que esmiuça a palavra, que você pode arriscar. Ou ouvir, ou assistir, ou ler. Quer ver? Vamos aqui. Alguns livros. Trouxe alguns livros aqui, muito interessantes, que nos ajudam. Por exemplo, John Bevere escreveu esse livro aqui, A Isca de Satanás. Nossa, é um livro, né? É um livro muito fantástico. É sobre... É muito interessante sobre a peneira que Deus faz nas nossas vidas e como não cair nas ciladas do inimigo, às vezes quando a gente perde a paciência e etc e tal. É muito bom para quem trabalha com cura interior. Mas como é que você vai saber só lendo a Bíblia? Aqui tem gente que estudou a Bíblia, jogou aqui dentro e está disponível para você. Outra. Stormy or Martin, todos os livros dela são bons. Pode pegar os livros da Stormy or Martin, tem vários sobre oração. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui o nome dos livrinhos dela aqui. Não tem aqui. Mas queria que você lesse. Agora, olha que interessante. 10 minutos de oração para transformar a sua vida. Se você ler um livro desse, super pequeno, você tem aqui um material fantástico que você pode ministrar na vida dos discípulos. Outro, Gary Chapman. Esse cara é fantástico. Ele escreveu as 5 linguagens do amor. Olha só, as 5 linguagens do perdão, né? É muito bom porque vai ensinar como ajudar a perdoar, a pedir perdão, ensinar a pessoa a pedir perdão, ensinar a pessoa... pastor, é só ler a Bíblia. Não, às vezes é só, mas às vezes as pessoas iluminadas, que né, são pessoas que Deus dá um dom especial, conseguem transportar para um livro toda a sapiência, ou seja, toda a sabedoria adquirida e misturar com a palavra de Deus, transformar num material de estudo fantástico. Então, aqueles que dizem para você que você não deve estudar, estão fora. Eu digo, são fora da palavra, porque vão falar besteira, vão falar coisas que a Bíblia não diz. E cuidado, muito profetinha aí, né, do Pauoco, que gosta de dizer, não, porque eu falei com Deus, eu não... Aqui, tá aqui, ó. Se Deus deu 66 livros revelados, aqui está a revelação de Deus, para que não queremos mais? Para que buscar mais revelação? Ah, mas a Bíblia fala do dom de revelação. Não, mas não é dessa forma. Outro dia a gente pode conversar sobre isso. Aí está um tópico para você estudar. Revelação é quando você está estudando e aí você entende a passagem. A passagem se torna viva para você. Com a passagem que eu acabei de falar. Esse é um dos tipos de revelação. Mas tem como também você tá orando por uma família. Ao mesmo tempo você está lendo a tua Bíblia diariamente. E Deus fala num texto, ó, Deus me revelou. A palavra tal é para você. Pode ser. Agora, eu estava lá e Deus falou comigo e Deus não sei o quê. Então vai escrever uma nova Bíblia, então. Porque isso aqui é Deus falando com o homem. Agora, se o camarada chegar e começar a colocar, porque Deus falou, porque não, Deus pode até falar particularmente comigo. Fala, eu acho que fala com você particularmente. Agora, falar para a igreja toda, você sabia que grandes concentrações de pessoas foram mortas? Teve o Jim Jones ali na Guiana Francesa, matou 600 pessoas, e ele era um pregador evangélico, pregava a cura e tudo. Levou 600 pessoas no bico de avião para lá, e depois, quando elas estavam lá, quando elas perceberam que era tarde demais, ele mandou apontar a arma para todo mundo teve que tomar suco de laranja envenenado e morreram. Mas usando o quê? Uma Bíblia. Dizendo o quê? Deus me falou. Eu sou. Então, tome cuidado. Tome cuidado.
Tem muita gente boa, mas também tem muita gente picareta, se dizendo arauto de Deus. Deus me disse, Deus me falou. Pula fora. Nem discuta, pula fora. Vamos falar de outra coisa aqui. Vamos estudar um trecho da palavra. Eu acho que eu quero pegar um trecho das Escrituras. Vamos dar uma olhadinha em trecho de... Nós vamos ver qual trecho? Trecho de Neemias. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. Tá bom? Vamos lá. Vamos estudar um pouquinho as Escrituras aqui. Neemias capítulo 8. Então, esse bate-papo, essa conversa, é só para a gente dizer assim, a necessidade de a gente parar de ficar com lero-lero, corre para culto, corre para lá para receber a bênção, para o mistério, vai para um monte, não sei o quê, e não para estudar a Bíblia. E não para estudar a Bíblia. Isso é muito triste. Aí começa, né? E aí não quer fazer por quê? E aí, como que você vai ser um líder da casa do Senhor? Vai liderar um povo que você não estuda? Mínimo, não estuda o mínimo. Tem que ter um mínimo de palavra do Senhor para ministrar na vida dos outros. Vamos lá. Neemias capítulo 8, versículo de 1 a 12. Eu queria falar assim sobre a restauração. Se você quiser anotar aí, nós vamos falar sobre restauração. Então, falar nisso, se você não lê o livro de Neemias, leia, que o livro é fantástico, tá? Restauração dos muros. Aí, esse capítulo 8 diz assim, vamos dar uma olhada aqui no capítulo 8. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender e ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em alta voz, diante da praça, que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres, dos que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, ao lado dele, à sua direita, Matitias, Semanaías, Urias, Ilquias, Maassés, e à sua esquerda estava Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque encontrava num lugar mais elevado que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando-se as mãos, responderam amém. Inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Rodias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías, os levitas ensinaram a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes,
porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este dia é santo e não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Amém? Quero falar para você desse momento aqui no versículo do capítulo 7 e 8, né? É o momento em que Neemias ele conclui a restauração dos muros. A restauração dos muros de Jerusalém. Aí eu quero dizer uma coisa para você. O que acontece ali? Aconteceu que estava tudo arrumado, a casa estava pronta, os muros estavam ok, tinha guarda em tudo quanto é lugar, mas faltava restaurar alguma coisa. Então, o que seria essa coisa? Seria assim, a palavra de Deus e mais outras coisas que nós vamos ver. Mas queria primeiro dizer o seguinte: não adianta você ter uma bela congregação, gasta um monte de grana, põe piso para não sei o que, uma casa, tá tudo em ordem, mas não tem restauração da palavra. Tem gente buscando oba-oba, constrói não sei o que para oba-oba. Não. Tem que ser palavra restaurada na sua vida, na vida daqueles que querem seguir o mestre. É palavra, gente. Hoje nós temos um monte de gente que vai assim, onde tem ajuntamento vai, mas você pergunta para eles assim: vocês estão lendo a palavra? Vocês estão indo pela palavra? Não, estão indo porque tem o cantor gospel, porque tem o pregador que ali ele tem uma oração forte. Olha só, então o que eu ia dizer, esse é o tempo de restauração. E eu uso esse texto de Neemias 8 como se fosse a restauração da igreja. Olha só, interessante. As restaurações que precisam acontecer. Versículo 4 e versículo 5. Primeira coisa que tem que acontecer é a restauração do anúncio da palavra. Versículo 4 e 5. Olha lá, capítulo 8. Vocês acharam aí, gente? 8, 4, 5. Olha só. O anúncio. Esdras estava num púlpito que fizeram para aquele fim. Estava em pé, ao lado desse monte de gente. Versículo 5. Esdras abriu o livro à vista do povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Não tinha a casa, tá lá, Jerusalém estava ali, estavam os muros, estava tudo de pé, mas cadê o púlpito? E o púlpito não quer dizer necessariamente o nosso púlpitozinho que a gente usa de madeira, né? O púlpito é um lugar especial, é um lugar de anúncio da palavra. Colocaram o púlpito ali e Esdras se pôs em pé para anunciar a palavra. Então, às vezes tem gente que está querendo que a casa de Deus seja um lugar de cura, de bênção, de milagres, de transformações. Eu quero isso tudo também. Por que eu não quero? Claro que eu quero. Mas antes de tudo, vamos restaurar o amor pela palavra. Você sabia que o avivamento, avivar é ser vivo, né? Ou reavivamento, ele começa primeiro pelo despertamento, ou seja, eu começo a fazer um grupo de pessoas dentro de casa para ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Gostar do texto bíblico. Gostar das histórias bíblicas.
E as pessoas começam, a partir do despertamento da palavra, começa a vir um avivamento. Nunca houve um avivamento que não tivesse palavra. Palavra e oração, né? Mas agora eu sempre digo, muita oração e pouca palavra dá fanatismo. Muita palavra e pouca oração dá pessoas frias. Agora, palavra e oração equilibrados, mesmo tanto. Não oração demais e pouca palavra. Mas palavra e oração andando juntas, elas criam um verdadeiro avivamento. A primeira restauração, voltando para o Neemias 8, a primeira restauração é a restauração do anúncio da palavra. A segunda restauração é a restauração da adoração. Não havia adoração. Olha só, versículo 6. Vamos lá. Vou tomar minha aguinha aqui. Tá cheio de bichinho aqui mordendo. Esdras louvou ao Senhor e o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. O que eles fizeram? Adoraram o Senhor com o rosto em terra. Talvez você diria assim, se você diz, aquele povo está com o rosto em terra, não, eles estão orando. Não, eles estão adorando. Por quê? Porque nós falamos de adoração, que você pensa primeiro, Cassiane, Daniel de Souza, você pensa em música, adoração. As músicas nos ajudam a adorar, ajudam. Só que a adoração, ela não começa com música. A adoração começa com palavras suas a Deus. Você sabe qual é a diferença de louvar e adorar? Quando eu louvo, eu estou dizendo, Senhor, muito obrigado pelas coisas que tens feito. Por aquilo que Deus tem feito. Eu estou louvando a Deus pelas coisas que tem feito. Quando eu adoro, eu estou dizendo que eu amo a Deus pelo que Ele é. Majestade, como Ele é lindo, como Ele é poderoso, como Ele é cheio de glória. Você sabia que tem muita gente, muito louvador, tem muita gente. Senhor, muito obrigado porque tens restaurado isso, porque desse isso para o teu filho, porque abriste isso, porque abriste tal. É tudo porque Deus tem feito. E se Ele não fizesse nada, daí não ia louvar a Deus? Então, tem muita gente louvando a Deus, mas tem pouca gente adorando a Deus. Olhar para Deus, olha para o céu. Você consegue dizer, dar os atributos maravilhosos das coisas que Deus tem feito? Deus, muito obrigado por esse céu, pelos pássaros, pela água. Você, principalmente vocês que moram aí em Rondônia, tem tanta coisa linda, aquela água cristalina. Você tem que aprender a adorar Jesus. A adoração começa sem música. Depois você pode acrescentar música. Agora, quem fica viciado em santo, lindo, lindo, lindo é, glória, glória, só adora Jesus com isso, então depois de 5 minutos não adora mais. Porque a música tem 5 minutos, acabou a adoração. Sabe o que Deus mais gostaria de ver em você e em mim? É acordar de manhã, sozinho. Você olhando para o céu, para a obra redentora dele. E você dizendo, tu és lindo, tu és magnífico, tu és santo, maravilhosa a tua obra. Glória a Deus pelo que tu tens feito, glória a Deus pela tua criação. Isso é adoração. Então vou voltar para o texto de Neemias lá. Então a restauração da casa estava pronta. Mas tem que ter casa, tem que ter restauração do anúncio da palavra de Deus. Restauração da adoração a Deus. Outra coisa, terceira coisa.
eu gostaria, versículo 8, olha só que interessante, versículo 8, olha. Esse aqui é muito interessante. Eles iam lendo no livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Olha só, eles iam lendo e dando explicação. Qual que é a restauração aqui? Restauração do discipulado. Discipulado não é só pegar uma revistinha e sentar do lado, e é também. Que às vezes tem que passar por essa parte mais técnica de pegar uma revista e a pessoa tem que ler o que é, quem é Jesus, quem é Pai, quem é Filho, o que é a Trindade. Ela tem que entender isso tecnicamente, mas depois a outra parte do discipulado, que talvez nunca contaram para você, é: gata aqui, vamos até o mercado fazer compra. Dali até o mercado, você vai destilar quem você é em Cristo Jesus. A pessoa vai ver. Passa um dia com o seu discípulo, deixa ele ver quem você é, o que você fala. Então a restauração, tá vendo? Olha, muito interessante. Sublinhe isso também, tá? Não esqueça. Restauração, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Tem um monte de gente que está precisando que você explique o que está na Bíblia. Eu não estou entendendo isso. Mas você, se você não estudar, meu filho, se você não estudar, minha filha, você não pode ser usado para levar essas pessoas ao conhecimento maior da palavra, à maturidade. E por último, para a gente encerrar, porque já está ficando noite aqui, a restauração da atenção aos necessitados. Versículo 10, vamos lá. Versículo 10 diz assim: então lhes disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e também mandem porções aos que não têm nada preparado para si. Tá vendo? Estão felizes, a igreja está sendo restaurada, a palavra está restaurada, o discipulado está. Vocês estão felizes, estão felizes. Estão fazendo. Agora, descubram as pessoas que não têm alimento. Alimento, e não é espiritual aqui não. É comida mesmo. Vá lá e leve comida para aqueles que não têm nada para si. Quer fazer o MDAO explodir? Começa a fazer, sabe o quê? O MDAO tem assim, a parte do discipulado, da administração, da adoração, mas também tem a parte da praxis, da diaconia, do serviço ao mundo. E outra, vou falar uma coisa para você, não é dar cesta base para as pessoas e depois cobrar que as pessoas vão na igreja. É, dá e esquece. Ora, só ora, dá testemunho. Se a pessoa faça o que tem que ser feito, sem olhar, sem cobrar. Ah, mas as pessoas... Esqueça. Ah, nós demos comida para aquela mulher, demos roupa, levamos ela no seu... Deram porque tinham que dar, porque a Bíblia diz que tem que dar. Não é para você ficar cobrando. Porque se você ficar cobrando, a bênção que viria de lá acabou. Lembra disso. Atenção aos necessitados. Tá bom? Então, eu quero me despedir agora de vocês. Quero orar mais uma vez. Tá bom? Nós falamos sobre várias coisas aqui. E eu estou aí à disposição do MDAO, né? Para quantas vezes precisarem trazer uma palavra. Então, espero que essa palavra de Neemias caia no coração de cada um. Tudo que nós falamos aqui. E espero que vocês tenham uma noite abençoada, tá bom? Deus abençoe grandemente. Vamos ter mais uma palavrinha de oração e depois a gente encerra.
Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse estudo da Tua Palavra. Pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a vida de cada um que está ouvindo essa palavra, em nome de Cristo Jesus. E que a Tua Palavra ache lugar para frutificar nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Beijo, Deus abençoe grandemente e que a paz de Cristo esteja com vocês.